Existe uma pergunta que raramente é feita nos grandes meios de comunicação. Uma pergunta simples, mas que muda tudo quando é respondida com honestidade. A polarização que divide nossas sociedades, essa guerra permanente entre direita e esquerda que paralisa países, separa famílias e impede que os povos se entendam, ela é espontânea? Ou ela é fabricada? Em abril de 2026, 37 gravações de áudio vazadas responderam essa pergunta com uma clareza que nenhuma análise política havia conseguido antes. O escândalo ficou conhecido como Hondurasgate. E o que ele revela vai muito além de Honduras. As gravações obtidas de WhatsApp, Signal e Telegram documentam conversas entre figuras de alto nível. O ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, o presidente do Congresso de Honduras Maurício Asfura, operadores ligados a Donald Trump, ao governo de Javier Milei e ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O conteúdo é direto, um plano para criar uma célula de desinformação nos Estados Unidos, financiada com $500 mil, com o objetivo de produzir e distribuir notícias falsas contra os governos do México e da Colômbia. O alvo declarado: desestabilizar Cláudia Sheinbaum e Gustavo Petro. A plataforma seria disfarçada de portal de notícias latino-americano. O conteúdo seria projetado para dividir, para fazer mexicanos brigarem entre si, colombianos brigarem entre si, para transformar uma disputa de soberania nacional em uma guerra cultural interna. Vamos dar nome aos bois, como se diz. Juan Orlando Hernández, o JOH, foi presidente de Honduras de 2014 a 2022. Em março de 2024, foi condenado a 45 anos de prisão nos Estados Unidos por facilitar o tráfico de mais de 400 toneladas de cocaína. Os promotores americanos o descreveram como, e cito, um dos criminosos mais culpados já processados nos Estados Unidos. Entre os subornos que recebeu, havia $1 milhão do próprio El Chapo Guzmán. Em dezembro de 2025, Donald Trump concedeu um indulto total a Hernández. Segundo os áudios, esse indulto não foi gratuito. Foi negociado. As contrapartidas incluíam bases militares em território hondurenhos, zonas econômicas especiais e o que os áudios documentam, operações de desinformação contra governos vizinhos. Javier Milei, presidente da Argentina, aparece nos áudios como contribuinte de $350 mil para a operação de fake news, não como ideólogo distante, como financiador direto de uma operação para derrubar governos soberanos de países vizinhos. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, aparece como peça central na negociação que resultou no indulto de Hernández. Em troca, acordos econômicos e geopolíticos que incluem presença israelense em zonas estratégicas da América Central. Todos eles negam. Hernández diz que os áudios são falsos. Os governos de Israel e Argentina não responderam oficialmente. Mas a análise forense realizada pela plataforma Hondurasgate, usando o software Phonexia Voice Inspector, em um protocolo de 9 etapas com verificação de SHA-256, confirma a autenticidade das gravações. Aqui está o problema central com a forma como esse escândalo, e tantos outros, é apresentado pela grande mídia. Quando a imprensa descreve o Hondurasgate como um conflito entre direita e esquerda, está usando um enquadramento que beneficia exatamente os que planejaram a operação. Porque esse enquadramento sugere que a questão é ideológica e doméstica, uma briga entre cidadãos com visões diferentes sobre economia ou costumes. Mas o que os áudios documentam não é uma disputa ideológica. É uma operação de dominação imperial. É um governo estrangeiro, com financiamento de outro governo estrangeiro, pagando para criar divisão dentro de países soberanos, com o objetivo de remover governos que ameaçam seus interesses econômicos e geopolíticos. O enquadramento correto não é direita versus esquerda. É imperialismo versus soberanismo. Não somos os únicos a dizer isso. Há décadas, intelectuais sérios com credenciais sólidas e publicações verificáveis documentam esse padrão com precisão. O jornalista geopolítico Pepe Escobar foi direto: a América do Sul é o que sobrou para o Império. Com o fracasso no Oriente Médio, com a China dominando a Ásia e a Rússia resistindo na Europa, a América Latina voltou a ser o quintal estratégico prioritário dos Estados Unidos. O sociólogo argentino Atílio Boron, autor da obra de referência América Latina na Geopolítica do Imperialismo, é categórico: o imperialismo não tem cor ideológica, tem interesses.
E os interesses dos Estados Unidos na América Latina são os mesmos desde 1823: acesso irrestrito a recursos, mercados e rotas estratégicas, e eliminação de qualquer governo que ameace esse acesso. Noam Chomsky, o linguista e filósofo do MIT considerado o maior crítico vivo do imperialismo americano, resumiu a lógica do sistema com uma frase que se tornou referência: a política externa americana saiu diretamente da máfia. O padrinho não tolera insubordinação. Se alguém se recusa a obedecer, é punido de forma suficientemente severa para que outros não ousem fazer o mesmo. Em janeiro de 2026, o economista Michael Woodson e o historiador Vijay Prashad publicaram uma análise conjunta sobre o que chamaram de hiperimperialismo. A conclusão deles: o imperialismo hoje não precisa mais de exércitos para dominar. Usa dívida, dólar, lawfare e desinformação. Quando esses instrumentos falham, usa golpes. Quando os golpes falham, usa exércitos. O Honduras Gate mostra os primeiros instrumentos em ação, antes que os outros sejam necessários. O jornalista brasileiro Breno Altman, fundador do Opera Mundi e autor do livro Contra o Sionismo, é a voz mais contundente sobre o papel específico de Israel nessa arquitetura de poder. Ele distingue com precisão o que muitos confundem. Sionismo não é judaísmo. Sionismo é um projeto político de expansão colonial que usa o Estado de Israel como instrumento. Criticar o sionismo não é antissemitismo, é análise política. E a análise mostra que Israel construiu na América Latina uma rede de influência que combina tecnologia de vigilância, treinamento de forças de segurança, financiamento de redes políticas e controle de infraestrutura de comunicações. O Honduras Gate confirma essa análise com documentação concreta. E não por acaso. O governo israelense declarou publicamente que 2026 seria, em suas próprias palavras, o ano da América Latina. Voltemos à pergunta do início. A polarização é espontânea ou fabricada? O mecanismo documentado pelo Honduras Gate é este: quando um governo soberanista toma medidas concretas, taxar mineração, renegociar contratos, criticar o genocídio em Gaza, recusar bases militares, a resposta imperial não é declarar guerra abertamente. Isso seria politicamente custoso e visível demais. A resposta é acionar a máquina de polarização, financiar mídia de oposição, criar grupos de pressão, produzir notícias falsas, acionar o judiciário contra lideranças e transformar uma disputa de soberania nacional em uma guerra cultural interna entre direita e esquerda. Os $500 mil da operação de JOH não eram para comprar votos. Eram para criar divisão, para fazer com que o povo do país-alvo acreditasse que o problema era interno, que o inimigo era o vizinho que vota diferente, não a rede externa que financia a divisão. Esse padrão não começa no Honduras Gate. Começa há décadas. Brasil, 1964. O golpe militar que derrubou João Goulart foi apoiado pelos Estados Unidos. O embaixador americano coordenou o reconhecimento imediato do novo regime. Os documentos da CIA confirmaram isso 30 anos depois. Brasil 2016. O impeachment de Dilma Rousseff foi precedido por uma operação de lawfare, com vazamentos seletivos de conversas grampeadas pelo próprio judiciário, cobertura mediática orquestrada e financiamento externo de grupos de pressão. Bolívia 2019. Evo Morales foi derrubado após uma alegação de fraude eleitoral que a própria Organização dos Estados Americanos reconheceu anos depois como equivocada. Venezuela continuamente, sanções econômicas, financiamento de oposição via USAID e operações de desinformação documentadas por Eva Gollinger com base em documentos desclassificados do Departamento de Estado americano. O roteiro é o mesmo. Os atores mudam de nome. A lógica é idêntica. O Brasil é o maior país da América Latina. Tem os maiores recursos naturais estratégicos do planeta: Amazônia, pré-sal, minérios críticos, água doce, capacidade agrícola. Um Brasil soberanista, que controla esses recursos, que se recusa a subordinar sua política externa, que critica o genocídio em Gaza, que lidera o BRICS, é, por definição, um obstáculo de primeira ordem para a manutenção da hegemonia imperial. Não é paranoia. É lógica de poder. E o Honduras Gate documenta essa lógica com precisão que nenhuma teoria conspiratória precisa, com nomes, datas, valores e gravações autenticadas forensicamente. Nomear esse conflito corretamente, imperialismo versus soberanismo, não direita versus esquerda, é o primeiro ato de resistência jornalística. Porque o enquadramento correto revela o agressor.
identifica os interesses em jogo e permite que os povos da América Latina entendam o que está acontecendo com seus países e por quê. A polarização que nos divide não nasceu de nós. Foi plantada, financiada e cultivada por quem se beneficia da nossa divisão. Enquanto brigamos entre nós, os recursos continuam sendo extraídos. As bases militares continuam sendo instaladas. Os paraísos fiscais continuam recebendo dinheiro que sai dos nossos países. Dar nome aos bois não é tomar partido, é enxergar com clareza. E clareza, neste momento, é o que mais precisamos.